paz do Senhor a todos meus queridos irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para estar gravando mais um vídeo, que o conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, que será ministrada dia 19 de maio de 2024. O tema da lição é o perigo da murmuração. Então a gente vai aprender nesta lição o risco, o perigo que a murmuração nos concede. O texto áureo da lição fica em 1 Coríntios 10:10, que diz assim: não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Bom, verdade prática diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. É uma realidade. Vamos ver alguns versículos que eu pensei aqui da leitura semanal. Achei interessante Êxodo capítulo 16, versículo 11, que diz assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Lucas, eu achei interessante a gente ler também, rapidinho aqui, Lucas capítulo 15, versículo 2, que diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, os escribas e fariseus estavam falando a respeito da pessoa de Jesus, do porquê ele se assentar com os pecadores e ceiar com eles. Naquela época, participar de uma refeição na casa de alguém representava amizade, comunhão, intimidade com aquela pessoa e até mesmo concordância ou afinidade com a pessoa. Bom, vamos ler também 1 Tessalonicenses, que eu achei muito interessante também. Fala bem claro, o perigo da murmuração nesse trecho aqui também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, só um minutinho. Tem um probleminha aqui, coloquei errado. Capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aqui o apóstolo Paulo, indiretamente falando, ele estava aconselhando aos irmãos que estavam um pouco queixosos, murmurando a respeito da obra. Somente esses versículos que eu achei interessante a gente ler. A leitura bíblica em classe será em Êxodo 16, que está bem claro ali, o efeito da murmuração. A Bíblia diz ali que Deus ouviu a murmuração do povo que estavam fazendo contra a liderança, não contra ele, mas contra a liderança que Deus havia estabelecido ali no deserto, que era Moisés e Arão. Bom, eu pensei aqui algumas coisas muito interessantes, mas primeiro vamos sintetizar o que significa a palavra murmuração. Tanto é que a palavra murmuração é a palavra-chave desta lição. A palavra murmuração significa resmungar, reclamar, que mais? Queixar-se, e aí tem vários sinônimos para murmuração. Falar, balbuciar, ficar falando baixinho, questionando, reclamando, isso também caracteriza-se murmuração.
Bom, aí eu gostaria de estar fazendo uma perguntinha aqui para os irmãos. Por exemplo, quando a gente murmura de uma situação que a gente está vivendo, isso faz parte do processo do nosso cotidiano, e nós, como seres humanos, algumas vezes, algumas situações ou etapas da nossa vida, a gente acaba reclamando ou murmurando da situação. Ao meu ver, isso faz parte do ser humano, certo? Tanto é que eu tenho vários exemplos na Bíblia de personagens da história bíblica que, um dado momento de suas vidas, um processo difícil que estavam passando, com a permissão de Deus, eles reclamaram, mas não reclamaram de Deus, reclamaram sim da situação em que estavam vivendo. É bem diferente. Quando você conhece a Deus, conhece os planos de Deus, né? E você reclama da pessoa de Deus, é uma coisa. Quando você reclama da situação em que você se encontra, é outra. Por exemplo, Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, íntegro, né? Mas no momento de adversidade, quem lê o livro de Jó vai ver claramente, diversas vezes ali, ele reclamando da situação e levando ele até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Todos os leitores da Bíblia sabem o que eu estou falando e está bem claro ali. Então, durante esta lição, a gente vai começar a entender quais tipos de murmuração, né, que desagrada a Deus e que pode ser passivo do juízo de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, no momento que vai reclamar, do que reclamar e como reclamar, porque daí a gente vai estar correndo o risco sério de estar pecando contra Deus. Bom, o primeiro tópico diz assim, a murmuração na Bíblia. Aqui o primeiro tópico eles vão explicar certinho no conceito bíblico a palavra murmurar. Por exemplo, aqui, ó, o que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico o verbo lim, resmungar, que eu falei, balbuciar ou resmungar, reclamar e murmurar. O substantivo higaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego o verbo, eu não sei pronunciar direito porque eu não falo grego, né, mas eu vou falar o jeito que está escrito. Goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo dos que confabulam secretamente. Então é tudo isso que eu já falei já, de maneira bem simples e direta, né? A intenção deste vídeo é ser direto ao ponto e mais simples possível, para que venhamos entender mais claramente a palavra de Deus, sem conceitos técnicos, sem muita teologia, sem muito enfeitar as coisas, sem muito rodeio, porque muitas das vezes tem estudantes da palavra de Deus que, ao invés de ajudar, complica, trazendo tanta informação, que depois o aluno fica perdido, entendeu? Se perde no caminho, não sabe mais nem aonde situar. Então, eu pretendo ser bem rápido, direto, sem rodeio, o conteúdo da nossa lição. Então, murmurar é reclamar, resmungar. Muito bem. Agora, no primeiro tópico também a gente vai caracterizar alguns comportamentos de pessoas que entram pelo caminho da murmuração. Bom, o comportamento sempre vai ser irreverente, inconveniente, vai sempre demonstrar um temperamento inquieto, né, e sarcástico, muitas das vezes pejorativo. Então, essas são algumas características da pessoa murmuradora. Bom, vamos pular para o segundo tópico, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Agora, no segundo tópico, o escritor aqui desta lição, ele vai começar a citar alguns exemplos do povo de Israel no deserto
quais foram as consequências desse pecado de murmurar contra a liderança. Aí, mais para o final, eu vou fazer algumas perguntas aqui para os irmãos analisar aí, avaliar e se preparar aí para sua escola dominical presencial aí na sua congregação com seu professor. Vamos lá. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus é uma coisa. Ali nós vemos em Êxodo 16, vemos também um episódio de Números, se não me falha a memória, eu até anotei ali que eu vou estar ministrando a aula, eu anotei no outro caderninho meu, Números, se não me engano, capítulo 16 também, vai falar da revolta daqueles levitas, Corá, Datã e Abirão, que se revoltaram contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão, e falaram, não, o mesmo direito que vocês têm, a gente tem também de oferecer o incenso perante o Senhor, porque somos da linhagem escolhida por Deus, a tribo de Levi. E nós vemos ali que pagaram um preço terrível, caríssimo, pagaram um preço de morte. A Bíblia fala que a consequência daquela revolta, daquela murmuração contra a liderança que Deus estabeleceu, Moisés orou e a Bíblia fala que a terra se abriu e toda aquela turma, juntamente com sua família, as esposas, filhos, parentes, todos desceram vivos à sepultura. Olha só o grande risco que nós temos de murmurar contra a liderança estabelecida por Deus e murmurar contra os propósitos ou a obra de Deus na nossa vida. Então, dentre as piores, eu acho a pior de todas é a gente murmurar contra os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente está passando por dificuldade, a gente tende a falar o quê? Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus está me castigando. Então a gente começa a atribuir os nossos fracassos ou os nossos sofrimentos tudo na pessoa de Deus. E nós corremos um sério risco, porque isso traz uma conotação do quê? De falta de fé, de falta de paciência, de falta de esperança. Veja bem, o que está escrito ali em Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Então, para você ter paz com Deus, você tem que ter fé nele, esperança nele. Automaticamente, você não vai incorrer na murmuração, você não vai reclamar da situação que está vivendo. Versículo 2, pela qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós devemos no momento da tribulação, o que significa a palavra tribulação? É ser apertado com força, ser pressionado. Quando nós estamos sendo pressionados por alguma situação que a gente está vivendo, a gente tem que pôr a nossa fé em prática. A gente tem que exercer a nossa fé, a nossa esperança em Deus, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. É igual eu não sei, eu não me lembro, mas eu acho que é o profeta Jeremias. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou que me traz esperança. Então a gente, no momento da tribulação, a gente tem que pôr em prática a nossa fé e não correr o risco de começar a murmurar e reclamar da situação. Aí nós perdemos a bênção e corremos o risco de entristecer o Espírito Santo de Deus e perder a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Bom, aí também no tópico 2 vai falar a murmuração contra Deus, que é muito perigoso também. É muito perigoso. Que é uma coisa vai levando a outra. Quando você murmura contra uma situação de prova que você está passando em sua vida, automaticamente vai chegar a Deus essa murmuração. Você está murmurando da situação.
Ou seja, se você vive pela fé, se você crê que Deus é na tua vida, então automaticamente você está desacreditando daquilo que Deus te prometeu. Então, se você murmurar da situação, murmurar da sua liderança, da liderança que foi Deus que colocou, foi Deus que instituiu aquela liderança ali, que foram aprovados por Deus, automaticamente você está resmungando e reclamando daquilo que Deus tem estabelecido. Então, temos que ter muito tato, muito cuidado em algumas situações. Bom, aí o tópico 3, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Sabemos todos nós que a primeira geração que cruzou o Mar Vermelho com Moisés, murmuraram tanto aos ouvidos de Deus que eles não entraram na terra prometida. Esta foi a punição maior que Deus julgou aquela nação murmuradora, ou seja, aquela geração murmuradora. Tanto é que um episódio deles que eu me lembro, eles falam assim: olha Moisés, você e o Senhor nos trouxe aqui para esse deserto, para que nossos filhos morram aqui nesse deserto, para que venhamos definhar a nossa alma aqui nesse deserto e perecer. Aí Deus ouviu e falou assim: Moisés, fala o seguinte para essa nação: por causa da murmuração que eles fizeram e falaram que os filhos deles vão perecer nesse deserto, a geração dos filhos deles vão entrar. Que eles falaram que vai perecer, não. Essa geração dos filhos vão entrar, mas farei questão que a geração deles que murmuraram e duvidaram do meu poder vão perecer todos aqui no deserto. E a Bíblia fala que 40 dias se tornaram 40 anos, até que toda aquela geração, exceto Caleb e Josué, não pereceram, mas conseguiram adentrar a terra prometida. O restante, até Moisés, acabou falecendo e só vendo, mas não entrando e usufruindo das promessas de Deus. É uma dica para nós aqui. Então, se nós queremos chegar até o fim da nossa caminhada, tomar posse da nossa vitória, entrar nas mansões celestiais, então nós temos que tomar cuidado com a murmuração, com a reclamação, porque isso aos ouvidos de Deus soa como falta de fé, falta de confiança, e também pode se tornar uma certa incredulidade. Uma incredulidade. O que é ser incrédulo? É você não acreditar no poder de Deus, é você não acreditar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, ou seja, você não está acreditando na pessoa de Deus. Veja o risco. Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. Tá aí, o assunto dessa lição bem simples é isso. Aí algumas perguntas, eu até levantei aqui, ó. É pecado murmurar contra Deus? Sim, claro que é pecado. E contra a liderança que Deus constituiu? Sim, porque são representantes, estão ali debaixo da ordem, da direção de Deus. Se torna pecado também. Mas, e contra a liderança que se corrompeu? Eis a questão. Eis a questão. Agora eu levantei uma situação aqui para você meditar a fundo, estudar a palavra de Deus, para que domingo você possa já estar munido aí com as suas perguntas, com as suas dúvidas, para que o seu professor venha esclarecer. Aí eu te pergunto, e contra a liderança que está corrompida? É pecado você se ter uma posição, você não concordar ou se conformar? Qual dos dois? Então, eu tenho a minha opinião, a minha resposta aqui preparada. Aí eu creio que você vai formular a sua aí, porque na Bíblia está repleto, recheado de situações e situações de vários servos de Deus, né, que vai lançar luz a resposta desta pergunta. E contra a liderança que se corrompeu? É pecado reclamar, murmurar ou se posicionar? Deus te abençoe. Até a próxima.